A paz do Senhor. Eu se chamo Elias Ramos. Hoje estou gravando com a minha netinha aqui, a Laurinha. Se ela deixar também, né? Quem chegou de paraquedas no canal, esse é um canal evangélico. E falamos de Deus, estudamos a palavra de Deus. E você que não é evangélico, não é cristão ou de outra religião, seja bem-vindo. Tá? E quem já nos acompanha já sabe que a gente estudamos a palavra de Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai, peço que abençoe as famílias, os netos, as netas, os avós, os pais, as mães, família tradicional que o Senhor tem deixado aqui na terra. Abençoe a todos que estão nos hospitais, venham curando, libertando. E quem tiver também nos presídios, venha também libertando aqueles que for digno, Pai. Abençoe o Brasil, a política do Brasil. Abençoe, Senhor, as casas legislativas, as judiciárias, as casas judiciárias como executivas. Abençoe a todos. E aqueles que não for dignos, tu vai tirando. E vai botando homens e mulheres dignos nessa política toda aí. Em nome de Senhor Jesus. Amém. Aqui, ela está hoje acompanhando eu. Vamos estudar Lucas 7. Lucas 7, versículo 11 a 17, que nos fala assim. Ela está mexendo na Bíblia, vou dar aqui um negócio. Um dia subsequente, dirigiu-se Jesus a uma cidade chamada Naim. Ia com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saiu o enterro do filho único de uma viúva. E grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chore. E chegando-se, tocou o esquife, parando o que conduzia. Disse: jovem, eu te mando, levanta-te. E sentou que tivera morto. Passou a falar. Jesus restituiu a sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor. Glorificava a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós. Deus visitou seu povo. Essa notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança, né? Circunvizinhança. Aqui o Senhor mostrou uma coisa. Ele se condoeu da viúva de Naim. Ela não teve fé. Não foi questão de fé. Foi simplesmente de misericórdia de Deus. É bonito. Teve misericórdia. Uma viúva naquele tempo. Eu botei aqui, escrevi alguma coisa aqui da Bíblia de estudo. Naim ficava a cerca de 10 milhas a sudoeste de Nazaré, perto do portão oriental de Naim, ao longo da estrada que vai para Cafarnaum. Existe uma sepultura na rocha. Jesus aproximou-se de Cafarnaum e talvez encontrasse procissão fúnebre que saía da cidade a caminho dessas tumbas, que existiam tumbas na rocha. A vida de uma viúva no Oriente era difícil, porque ela se dependia do sexo masculino para ser cuidada, porque vivia numa sociedade patriarcal e era filho único. Era filho único a viúva de Naim. Vai lá com vovó, vai. Vai lá com vovó. Tá? O que acontece? Ali nesse capítulo... não quer ir com vovó, não? Quem tem neto é assim mesmo. Desculpa. Nesse capítulo de Lucas, acho que nos outros evangélicos não fala sobre isso, só Lucas. Lucas era um médico, né? E ele relatou que os acontecimentos, como Marcos, Mateus, João, relatou. Então, o que é que acontece? Espera aí, neném, fica quietinha. Tá. O que é que acontece?
Nesse capítulo, Jesus passando, indo para Cafarnaum, e deparou-se com um enterro que saía da cidade. E esse filho era de uma viúva, ou seja, só tinha ele. Jesus, como era Senhor e Deus, lógico, ele soube que era filho único, porque que Deus não deu o Espírito a Jesus por medida. E ele se compadeceu dela. Ela não pediu, talvez nem conhecesse Jesus, talvez nem soubesse que aquele que estava passando era Jesus. Mas Jesus se compadeceu. Ela não tinha fé, aqui não fala que ela tinha fé. E Jesus ainda toca o esquife, que é quem fala esquife, mas geralmente na tradição aqui no grego, não era esquife, era uma maca, onde estava o defunto envolto de lençóis. E Jesus para ali porque esquife hoje em dia era assim, antigamente se enterrava em lençóis, na tumba, numa rocha. Até Jesus foi enterrado assim quando morreu, e ressuscitou depois. Então ele era levado numa maca. Lembra muito os enterros de antigamente lá no Nordeste? O pessoal levava em rede, onde não tinha cemitério, até outra cidade tinha cemitério. No Nordeste era assim, há muitos anos atrás. Levava o defunto em rede, porque eles viviam, moravam, dormia em rede, e quando morria, pegava aquela rede da pessoa, levava. Você conduzia por 2 ou 3 pessoas, quando levava para o cemitério. Às vezes andava quilômetros, porque não tinha condução. Pelo menos a história nos fala isso, os historiadores. E pouco, quem já morou no Nordeste, naqueles interiores lá do Nordeste, fala isso para a gente também. Gente mais idosa, gente que viveu há muitos anos lá, fala isso. Isso parece muito com o enterro de Naim. Falando isso, porque que devia ser isso? Não era esquife de madeira, não era um caixão. Aqui é cada tradução que eu estou falando isso. Devia ser uma maca e revolta de lenços, lenços. E ali levava por o sepulcro, ou na rocha, que era perto da cidade, onde tinha as cavernas, onde tinha botar uma pedra e a caverna cavada na rocha, e era o cemitério deles. Jesus, vendo aquilo, se compadeceu. Jesus se compadece de nós, muitas das vezes. E ali não foi igual ao centurião, que teve fé, que admirou Jesus, em outro capítulo, que disse que nem Israel viu tanta fé. No próprio capítulo 7 fala assim, de um centurião. Mas ali a viúva não se demonstrou fé, ela chorava. A única coisa que Jesus falou, não chore. Até para aquele momento, para os enterros orientais, era pago as pessoas para chorar. Havia um clamor, um murmúrio, um choro que era pago. E muitas vezes tinha gente que vivia disso, para chorar nos enterros. Então, aparentemente, Jesus até foi um pouco rude, para dizer para não chorar. E a pessoa não sabia que era Jesus. Mas quando Jesus tocou isso, que falou, jovem, levanta-te. E ele sentou-se, o que estivera morto, e passou a falar, Jesus restituiu sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor, glorificavam a Deus, dizendo, grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou seu povo. Lembrando que até a vinda de Jesus, o nascimento de Jesus, e até Jesus mostrar João Batista, começou a preparar o caminho, ficou acho que é Malaquias, o último profeta, até Mateus, Malaquias, até Mateus, ficou 400 anos Israel sem profeta. Sem profeta de Deus mesmo. Podia ter até algum profeta. Houve os macabeus, a luta com os macabeus, com Teófilo e Tefane, a entrada dos romanos na Palestina, as guerras
contra as guerras romanas, contra como é que é? O tio Stefani, a submissão a Roma, os Macabeus, Judas Macabeus, João Macabeus, e assim foi 400 anos. Isso está muito no livro católico, né, na Bíblia católica. Eu tenho a Bíblia católica também que eu estudo. Não é que os Macabeus são inspirados, foi tido para o nosso livro, não foi tirado bolsa na nossa Bíblia, mas ele não é um livro que possa ser desprezado. É um livro que conta a história de Israel. Um livro que conta de guerra. Aquilo que aconteceu nesses 400 anos. Não é um livro inspirado, que não tem nenhuma inspiração profética no livro, mas conta o que aconteceu. E nesses 400 anos não se levantou nenhum profeta, por isso que todos ficaram admirados. Profeta como Jesus, dos tempos, né, que veio a produzir um profeta no quilate de Jesus que todos esperavam, as escrituras todas apontavam. Samuel foi um grande profeta, Eliseu foi um grande, Elias foi um grande, mas esses eram tudo que ficou no passado. Isaías ficou no passado. E teve essa Alexandre, quando tomou a Palestina, depois morreu, dividiu o seu império em 4 generais. Antíoco, Antefane, um dos seus generais, ficou. A princípio, a Jerusalém ficou com o Egito, onde não havia perseguição. Com Antefane houve perseguição. Estou contando isso só uma parte da história. E não houve grandes profetas de Deus, não houve esses 400 anos. Quando aconteceu isso, o povo se admirou. Nunca tinha visto ninguém ressuscitar. A viúva de Naim, acho que foi a primeira milagre de ressurreição de Jesus. Depois teve Lázaro. Teve a menina também, a filha de um sacerdote. Mas ela tinha. Mas esse caminho aqui, a mãe não tinha fé, nem sabia quem era Jesus. Mas Jesus se compadeceu. Tocou, viu o sofrimento da viúva, que ela ia, filho único, ia padecer num país que é patriarcal, um país que as viúvas não tinham... É mendigar. Se ela não tivesse posse, ia mendigar. Então, o que aconteceu? Deus ali, Jesus, Yeshua, que é Jesus, teve compaixão. E não precisou da fé humana para mover a mão dele. Ele foi lá e tocou e ressuscitou o morto e deu a mãe. E assim, Jesus, nos nossos tempos hoje, voltando para os nossos tempos, hoje é meio conturbado. Hoje a gente estamos vendo muitos mercadores da fé, muitos que falam de Deus, outros que são sinceros, que falam de Deus, como eu também falo de Deus, não ganho nada com isso. Mas tem muitos mercadores da fé. Como naquele tempo devia ter também. E hoje a gente não vemos muitos milagres. Eu já vi alguns. Graças a Deus, pela misericórdia de Deus, nesse tempo da minha vida, eu já vi muitos. Alguns. Eu já estive conversando com uma pessoa no Estaleiro Moar que caiu de um prédio e, segundo ele, sei lá quantos andares, morreu, ficou na ML ali do Hospital Antônio, acho que é Antônio Pedro ali. E a mulher dele procurava ele, depois de 3 dias achou ele lá na geladeira, e chorando, e no peito dele, e ele voltou à vida. Ali Deus teve misericórdia dela, e ele ficou quase 1 ano internado no hospital cego até voltar à visão. Depois ele voltou ao trabalho, quando eu trabalhava no Estaleiro Moar, ele era eletricista lá. Ele contou essa passagem da vida dele. Eu sei que é verdadeira, porque ele contou com detalhes, mas vocês que estão ouvindo, muitos vão duvidar. Muitos que não teve experiências, como eu já tive em outros casos comigo mesmo,
Eu estive embaixo das águas, morri afogado e voltei. Depois de 15 ou mais minutos, conversando com Deus embaixo d'água, e eu flutuei. Eu sei que Deus é poderoso para fazer isso. Aqui, no último versículo 17, fala: essa notícia a respeito dele se divulgou por toda a Judéia, por toda a circunvizinhança, porque ele tinha muita testemunha que estava ali no entorno da viúva, levando aquele rapaz ao sepulcro. Houve muita testemunha. Hoje nós precisamos de testemunha. Testemunhar da palavra de Deus, testemunhar do poder de Deus. Que Deus é o mesmo, não mudou. Ele não mudou. Ele não precisa de mim e de você para ser Deus. Nós que precisamos dele. Porque ele que fez o homem, não o homem a Deus. Como muitos falam na teologia aí, ensinamento que Deus é feito pelo homem. Não é isso. Deus que fez o homem. E Deus não precisa, igual um ídolo, de adoradores. Lógico que ele fez o homem para adorá-lo, reconhecê-lo e ter comunhão com ele, diretamente com ele. Que ele é um pai, ele é um rei, ele é um sacerdote. Jesus é o sacerdote eterno. E o sacrifício vicário dele na cruz foi para pagar o preço pelos nossos pecados, porque nós temos um inimigo espiritual, que é o diabo, Satanás, que lá no paraíso tentou Eva e Adão para cair, para poder ele ter poder, autoridade sobre a humanidade. Porque que foi dado ao homem essa autoridade, o homem repassou para ele. E precisou um outro homem, santo, justo, morrer e pagar o preço de obediência, em cruz, para que resgatar a chave da morte e do inferno da mão do diabo. E ter aqueles que têm esperança e confiança no seu Jesus, nos finais do tempo, ressuscitar e viver com ele. E durante a nossa vida, a gente podemos viver com Deus. Como a viúva de Naim não teve fé, Deus fez um ato de misericórdia na vida dela. Muitas das vezes Deus faz um ato de misericórdia na nossa vida. E esse ato de misericórdia é a fé. A fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Muitos se convertem ao Senhor. E muitos se desconvertem também, porque se deixa ouvir, igual Adão e Eva lá no paraíso, a voz do inimigo. Inimigo das nossas almas. E às vezes a voz interna nossa, a sangue, a carne, a concupiscência, os desejos da carne, aquilo escondido, nossos desejos mais íntimos. Às vezes ouve essa voz, a minha neta, e se deixa levar, e se afasta de Deus. Eu peço a Deus que, como na viúva de Naim, muitos possam alcançar a sua misericórdia e Deus tocar, porque que às vezes o mundo está tão... as coisas da televisão, a internet, as coisas da política, as coisas perecíveis, temporais, estão tão influenciando na mente das pessoas a ansiedade. Essa quarta-feira lá a pastora estava ensinando sobre a ansiedade nas crianças, que os pais transmitem para as crianças. A ansiedade de alguma coisa, ansiedade política, ansiedade do casamento, ansiedade de uma coisa, aquela falta de esperar, paciência, ter paciência. Ou pede orientação a Deus, mas não espera Deus dar assim ou não, ou mostrar o que deve fazer quem já é crente, é cristão. E às vezes adquire um casamento que não é da vontade de Deus, e às vezes adquire e não consegue sempre permanecer nele, porque que é julgo desigual. Acha que depois de casado vai conseguir converter a pessoa? Não consegue, não, a não ser que Deus tiver um propósito. Porque chamado é quem Deus chama, né?
Deus chama quem que Ele quer. Às vezes você pode orar, como o pai ora para o filho, mãe ora para o filho, vó ora para o filho está desviado, e Deus, pela misericórdia dele, vai lá e toca, e a pessoa volta. Mas isso são poucas pessoas, não são todas. Isso aí depende muito da sua fé. A viúva de Naim não tinha fé em Jesus, porque não conhecia Jesus. Já os profetas, já 400 anos se passaram, o último grande profeta lá em Malaquias, já não tinha mais visões, sinais. Já ela estava ali no mundo dela querendo dizer que tudo tinha acabado para ela. A esperança de viver em paz na sua viuvez, a esperança de ela ter uma vida tranquila, segurar netos no colo, ser sustentada pelo seu filho, ter tido uma das mulheres de prestígio dentro da tribo dela, cuidada, zelada, com zelo, teria tudo passado. Aí o choro dela seria não só pela morte do filho, mas pela sua condição como mulher naquele país, naquele tempo, naquela época. E qualquer emprego que tivesse, ou qualquer coisa que tivesse, que era mais um país rural, era dado ao homem, não à mulher, para a manutenção da sua casa. Ela ia mendigar se ela tivesse posse. E se era viúva, e se mantinha viúva, devia ter uma certa idade, porque o filho já era grande, crescido. Era um homem. Então, naquele tempo, as pessoas não procuravam casar com viúvas, e sim com jovens. Às vezes, pessoas com uma certa idade procuravam as mulheres novas. Naquele tempo, casava-se com 12, 13, 15 anos, a mulher já estava velha, tinha que casar. E casava com homens velhos. Porque é a tradição. Então, uma viúva não teria casamento de novo, a não ser que Deus botasse um homem na frente dela. Como Ruth lá, de Obed. Foi coisa de Deus. Naim, né? A viúva de Naim. Aqui Jesus teve uma misericórdia tamanha dela, porque ela não conhecia Jesus. E muitos hoje não conhecem Jesus. E muitos hoje não conhecem Jesus, mesmo estando dentro da igreja. Às vezes são religiosos. Muitos vão para a igreja porque tem o hábito. Acha-se, às vezes tem uma comunidade, às vezes tem um grupo jovem, às vezes tem um louvor, e é aquilo ali, mas continua fazendo as coisas erradas. Às vezes o seu pastor não chama atenção, não ensina o que é a palavra, não incursa aí dentro da pessoa a palavra de Deus. Muitos estão nas igrejas, principalmente igrejas grandes, bebendo, fumando. Muitos são travestis, disfarçados, jovens. Muitos têm fazendo sexo ilícito. Tem uma igreja aí que não vou falar, que quando acaba o culto, está lá cheio de camisinha, lá de fora, cigarro. Entre os jovens. E os pastores não chamam atenção porque quer ver a igreja cheia, acha que aquilo vai se consertar. Porque se falar a igreja vazia, os jovens vão embora. Mas essas pessoas não são convertidas, são religiosas, estão ali por aquele vento, o primeiro vento que vier, vão embora. Mas como estão ali ganhando, esses pastores são pastores mercadores da fé, quer ganhar dinheiro, lucro, não está importando para a fé, não está importando para o aprisco, não está importando para a ovelha que Deus botou nas suas mãos para cuidar, são mordomos infiéis. São mordomos infiéis. Está escrito na palavra de Deus que no final do tempo haveria muitos mordomos assim. Muitos pastores que Deus não chamou como pastor. São mordomos infiéis.
E às vezes vê uma igreja grande, com muito louvor, muito isso, mas o louvor é bom, mas não liberta. O que liberta é a palavra de Deus, o conhecimento da palavra de Deus, a busca de Deus, em oração, jejum, para se humilhar, e oração e palavra. São três coisas. Palavra, que alimenta a fé, oração, que é a comunhão com Deus, e jejum, que se humilha. Se humilhar diante de Deus é jejuar. Tem um propósito de jejuar. O louvor é um quarto item que acompanha. O louvor não precisa ser um louvor ensaiado. Pode você estar em casa louvando a Deus, glorificando a Deus. É bonito ouvir um louvor. Às vezes tem louvores que até é abominação. Tem as letras que são verdadeiras abominação, mas ao ouvido parece bonito. Parece um hino inspirado, mas tremendo, as letras tremendo abominação. Mas a palavra está aqui. Edifica, dá fé. E muitos não pregam a palavra como ela deve ser pregada. São mordomos infiéis. Hoje vemos muitas pessoas como a viúva de Naim. Não conhecem Jesus, mas Jesus foi a elas. Tocou no esquife, levantou o morto, entregou a viúva. Hoje precisamos muito disso. Que muitos se tornaram viúva de Naim. Muitos se tornaram mortos dentro do esquife. Indo, mesmo estando com vida, são mortos espirituais. Mortos espirituais. Fazendo abominação que até o ímpio não faz. Julgando para ser julgado, adulterando. Quantos pastores têm adulterado aí, têm adulterado? Quantos presbíteros falam mal de outro e cometem adultério? São mordomos infiéis, a qual Jesus dará sua paga no final do tempo. Hoje temos uma multidão igual a viúva de Naim, precisando do Senhor Deus e a eles, não eles a nós. E a Jesus, né? Porque desconhece, mesmo estando dentro das igrejas, desconhece, não conhece o seu autor da sua fé, o Deus da sua alma, Jesus Cristo, Yeshua. Ouviu falar, mas não tem intimidade com o Espírito de Deus, não tem intimidade com Deus. Muitos ouviu falar de Jesus, mas não tem intimidade com Jesus. Não ora, não jejua, não lê a Bíblia, não medita na palavra do Senhor. Não ouve de madrugada o Senhor chamando ele para orar, para buscar. Não vem revelação do Senhor. Sinais seguirão aqueles que creem. Está escrito na palavra de Deus. Hoje a gente vê muita gente correndo atrás de profecia. Não corra atrás de profecia nenhuma. Pode deixar que ela venha. Se você for servo do Senhor, meditando na palavra do Senhor, jejuando, orando, buscando a face do Senhor, a profecia, se tiver que vir, vai vir a ti. Deus vai esclarecer. Cuidado com profecias. Muitos estão indo de igreja em igreja em busca de profecia, como fosse uma cartomante. Buscando profecia como fosse a cartomante para saber da sua vida, que já sabe. Mas não procura saber o que a Bíblia fala, para andar direito, não adulterar, não matar, não roubar, não mentir, não aborrecer. Aborrecer o mal, mas não aborrecer o bem. São simplesmente adúlteros e adúlteras da fé, esquecendo que o nosso Deus é santo. Nosso Deus que andamos em santidade, muitos enganando um outro, enganando o seu próximo, enganando aquele que você convive com você, com confiança. E o Espírito de Deus não está nisso. E diz que, eu sou cristão, eu sou evangélico ou católico, seja lá o que for, mas enganando o seu próximo que vive contigo mesmo. Com mentiras, com arrotos de vaidade, arrotos de orgulho. Quando vê um necessitado, não se condói no seu coração para poder ajudar naquilo que pode. Não digo que vai fazer tudo, mas pelo menos fazer alguma coisa. Não ora pelas pessoas, não ora pela madrugada, não busca o Espírito de Deus.
querem só estar na igreja, oh, louvado seja Deus, eu sei 15 minutos de louvor, 10 minutos de louvor, ou talvez nem isso, ou então 1 hora de louvor e pregação nenhuma, só uma palavrinha. Não tem não digo 1 minuto, mas horinha para orar, meditar na palavra de Deus em casa, todos os dias, de madrugada, meditar na palavra de Deus, mas estão em frente da novela, em frente ao cinema, vendo filme de pornô chanchada, filme de pornô, vendo coisas que desagradáveis a Deus, ou então filmes que envenenam a mente, filme de ficção, filme disso, envenena a mente, gosta de piadas pesadas. O Espírito de Deus se afasta, porque você é templo do Espírito de Deus. Esquece que você é templo do Espírito de Deus. Ficai na paz. Não esqueça de dar o joinha. Tem alguém me chamando aqui, isso vai me atrapalhar a minha ligação. Ai, Jesus, chamada. Vamos continuar. Não esquece de dar o joinha, assinar o canal, compartilhar. Jesus te chama. Igual a viúva de Naim, toca no esquife, quer te dar vida e vida plena. Comunhão com Ele. Viver em família. E Deus botou uma família na terra, homem e mulher. Pai, filho, mãe, vó. A célula mata da família. Que passar disso já é a invenção do diabo. Não se engane. Se tiver um sentimento diferente, é do inimigo. Eles têm enganado a muitos, botar na cabeça das pessoas sentimentos que não são deles. Homens que têm sentimentos feminados, mulheres que têm sentimentos masculinados. E não reconhece que a voz que está entrando na sua mente é a voz externa, não é deles. Cada um na sua, cada um faz o que quer. Mas quem pratica isso está se afastando de Deus, não está sendo o templo do Espírito de Deus. Há uma recompensa para aqueles que buscam a Deus, aqueles que se encontram com Deus. Ele participa da santidade de Deus e toda proteção da santidade haverá proteção. Será protegido neste mundo e no outro mundo vindouro. É o negocinho do microfone. Será protegido, será filho de Deus, filho do Altíssimo. Ficai na paz. A live já está se estendendo muito. Nessa graça eu tenho muito a falar, mas não sei se vocês têm muito a ouvir. Porque a gente fala, às vezes as pessoas ficam com o ouvido fechado, não quer ouvir. Mas ficai na paz, é como dar remédio a pinga-gota. Vamos dar aos poucos, porque não, uma dose muito forte pode matar o doente. Que Deus os abençoe e vos guarde, livre de todo mal. Que as ricas benevolências, misericórdia de Deus vos alcance e vos dê a paz. Ficai com Deus, Jesus te abençoe, Yeshua te abençoe.